Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso criminal resolvido que aconteceu no ano de 2015 na Inglaterra. Eu considero, assim, esse caso muito brutal e também a forma como tudo aquilo aconteceu deixou as pessoas da região muito chocadas. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, que são um mistério, casos de desaparecimento, eu convido você a se inscrever no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo para vocês, na segunda, quarta e sexta. Então se você gosta, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, isso ajuda muito. E também ativa o sininho de notificações. Então bora ver comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Becky Watts. Rebecca Mary Watts, ou apenas Becky, como gostava de ser chamada, nasceu no dia 3 de junho de 1998, em Bristol, na Inglaterra. Ela morava na sua cidade natal com seu pai Darrell Gasworthy e sua esposa Andy. Andy fazia parte da família desde que Becky estava com 2 anos, a criando como sua própria filha. Sua mãe, Tânia, teve alguns problemas com a justiça e precisou entregar sua filha para o pai. Ela também tinha um irmão biológico mais velho chamado Daniel. Daniel morou com Darrell, Andy e Becky, mas depois que ficou mais velho, decidiu voltar e morar com a sua mãe, Tânia. Beck também tinha um meio-irmão de um casamento anterior de Andy, chamado Nathan Matthews, que era 10 anos mais velho que ela. Nathan não morava com eles, ele preferiu morar com seus avós, mas era frequente ver ele na casa de sua mãe. Quando Darrell, Beck e Daniel apareceram na vida de Andy, Nathan não gostou disso nem um pouco. Ele era muito ciumento com a mãe e não queria compartilhar com seus novos meios-irmãos. Mas a Beck, desde pequena, ela sempre gostou muito do Nathan, até que as suas primeiras palavras foram algo parecido com Nathan. Ela era muito mais nova que ele, mas ela tentava ali de alguma forma ficar próxima do irmão, ela queria jogar videogame com ele, e é claro, ele não gostava nada disso. Ele se entendia um pouco melhor com o Daniel, que era um pouquinho mais velho que a Beck, então a relação dos dois garotos era até boa, mas o Nathan, ele não gostava da Beck. Lá no início da sua adolescência, ela teve alguns problemas na escola relacionado ao bullying. Ela sofria bullying dos colegas que debochavam de qualquer coisa, da sua aparência, das suas crises de ansiedade, qualquer coisa era motivo pro pessoal zoar com a cara dela e tudo mais. E é claro que isso fez muito mal a ela e ela teve muitos problemas de relacionamento. Ela também não gostava do seu corpo, ela não aceitava o corpo que ela tinha daquela forma e ela acreditava que se ela parasse de comer, as pessoas parariam com as zoações e tal. Então ela aos poucos foi parando de comer e ficou com anorexia. Sua anorexia foi tão grave que ela precisou ser internada. Para piorar, seu meio-irmão fazia comentários horríveis sobre ela, piorando ainda mais toda a situação. Com o tempo, tudo foi melhorando com a ajuda de um tratamento, ela estava saudável e se recuperando mentalmente também. Nessa mesma época, ela foi diagnosticada com displasia ecdérmica, precisou ficar ausente da escola por um período e retornou depois. Em 2014, sua madrasta foi diagnosticada com esclerose múltipla, o que causou, é claro, um impacto na família. Em fevereiro de 2015, Beck estava com 16 anos e no dia 19 de fevereiro ela estava em casa, como de costume, na St. George, em Bristol. Ela tinha acabado de voltar de uma festa do pijama com umas amigas, então foi para o seu quarto dormir mais um pouco, quando sua madrasta se despediu e disse que iria para uma consulta médica, perto das 11h15 da manhã daquele dia. Pouco depois, seu meio-irmão, Nathan, e sua namorada entraram pela porta da frente. Quando sua família chegou em casa, eles perceberam que a Beck não estava em lugar nenhum. Eles ficaram, é claro, muito preocupados, mas só deram a queixa de desaparecimento, só avisaram a polícia no dia seguinte, perto das 4 horas da tarde. O que era muito estranho é que o notebook dela estava em casa, o seu tablet, seu celular, e se ela quisesse fugir de casa, ela levaria essas coisas consigo, todas as suas roupas estavam, então não fazia o menor sentido ela ter saído por conta própria para ir a algum lugar mais longe e não levar os seus pertences pessoais mais importantes. A gente diz que a Beck
Ela era uma jovem muito tímida. Ela tinha vergonha até de fazer compras sozinha no supermercado. Ela gostava de ter a presença de outra pessoa junto, devido à sua timidez. Mas então não fazia muito sentido ela simplesmente sair de casa por conta própria, ir para algum lugar e, né, por causa de toda essa sua timidez. Então a polícia, ela prestou muita atenção nesses detalhes e começaram a investigação para ver o que eles encontravam. No dia 22 de fevereiro, a polícia fez o seu primeiro apelo por informações da jovem e no dia seguinte, seu pai e sua avó apareceram em uma entrevista coletiva apelando que ela voltasse para casa. Uma campanha online usando a hashtag #FindBecky foi lançada nas redes sociais, atingindo mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo. Muitas pessoas ajudaram nas buscas e a polícia investigou uma série de locais como St. George's Park e a reserva natural Troopers Hill. Eles bateram de casa em casa na região em busca de qualquer evidência de Beck. O caso teve muita repercussão e todos queriam saber onde Beck estava. Com as investigações em andamento, a polícia perguntou para o meio-irmão da Beck, o Nathan, se ele sabia alguma coisa, até porque, digamos que ele foi a última pessoa a vê-la. Não viu exatamente. Ele contou para a polícia que naquela manhã ele foi para a casa da sua mãe e com a sua namorada junto, e eles estavam ali fazendo alguma coisa e ouviram a porta da frente bater e deduziram que a Beck saiu. Eles não viram, não conversaram com ela, mas pelo menos a polícia tinha um ponto de partida, que ela desapareceu depois de sair de casa e não um sequestro, alguma coisa dentro de casa. Então a polícia sabia que algo aconteceu depois que ela saiu. Como os dois foram os últimos a terem um contato com a Beck, a polícia fez uma série de perguntas a eles e eles deram os seus depoimentos. Mas os detetives repararam que os seus comportamentos não foram normais. Shauna Hoare, a namorada, riu diversas vezes e não parecia estar nem um pouco preocupada com o desaparecimento da Beck. Já o Nathan deixou bem claro que não gostava da irmã e a considerava egocêntrica e manipuladora. Ele disse que não gostava da maneira que ela tratava a Angie, a sua mãe, e o Darren. A polícia ficou com a sensação de que os dois combinaram o que iriam falar e resolveram novamente investigar a casa e encontraram sangue perto da porta do quarto da Beck. No sangue foi encontrada uma impressão digital. Enquanto várias pessoas procuravam pela Beck, um exame identificou que a impressão digital encontrada no sangue era de Nathan. O sangue foi confirmado como de Beck. Em 28 de fevereiro, Nathan e Shauna foram presos em conexão com o desaparecimento de Beck. Nesse momento, a polícia ainda tinha a esperança de encontrá-la com vida. Eles prestaram depoimento à polícia mais uma vez. Os detetives pressionaram para que eles falassem o que sabiam. Era evidente que os dois estavam escondendo alguma coisa. A polícia decidiu revistar a casa em que Nathan e Shauna moravam. A casa era uma bagunça total, mas um local em específico estava extremamente limpo: o banheiro. Eles encontraram também um recibo do dia 20 de fevereiro, dia em que a Beck foi dada como desaparecida. O recibo era de uma loja e o produto que o Nathan comprou foi uma serra circular, luvas e óculos de proteção. Obviamente, ele não estava fazendo nenhuma reforma na sua casa. No dia 2 de março, eles foram considerados os principais suspeitos do assassinato de Beck Watts. No dia 3 de março, o Nathan e a Shauna se declararam culpados, mas não foi bem culpados assim que eles se declararam. O Nathan, ele deu a sua versão do que aconteceu e ele disse que naquele dia ele programou um sequestro, que ele tinha a intenção de sequestrar a Beck apenas para dar um susto nela, porque ele não gostava da forma que a Beck tratava a Angie e o Darren. Só que ele disse que algo deu errado e ele acabou tirando a vida da jovem. She obviously would have been scared and more appreciative of things, as people are. Okay. So tell me what you thought you were going to do. What your plan was. And then, once I got her in the car.
Um dia depois, os restos mortais de Beck foram encontrados em uma propriedade em Barton Court. Nathan e Shauna tinham um fetiche sexual por meninas adolescentes. Por meses, eles trocaram mensagens com adolescentes e tinham a fantasia de raptar uma garota. A polícia encontrou diversas mensagens em que os dois falavam em sequestrar garotas. Os dois colocaram Beck como um alvo e no dia 19 de fevereiro, Nathan viu que a Beck estava sozinha em casa e foi um momento perfeito para agir. Junto com um kit de sequestro que tinha armas de choque e algemas, ele foi até o quarto dela e a sufocou e depois a esfaqueou. Depois, ele colocou o corpo da sua meia-irmã no porta-malas de seu carro e levou para a própria casa. No dia seguinte, eles a desmembraram no banheiro, colocaram os restos em sacos plásticos e depois os jogaram em um galpão. Em 4 de março, Nathan Matthews foi acusado de assassinato. Em 6 de março, 4 outras pessoas foram presas e acusadas de ajudar um infrator a esconder ou livrar do corpo da Beck. Um homem de 23 anos, que também foi preso, foi libertado sem acusações. Em 22 de junho, Shauna Hoare, que foi originalmente acusada de prejudicar o curso da polícia, foi acusada de assassinato. Os dois também foram acusados de conspiração para sequestro, impedindo o enterro legal de um corpo e posse de arma ilegal. O casal também foi acusado de 4 acusações não relacionadas de fazer imagens indecentes de crianças. Nathan também foi acusado de acusações não relacionadas de agressão sexual. O julgamento começou em 6 de outubro. No julgamento, Nathan admitiu homicídio culposo, dizendo ao tribunal que tentou sequestrar sua meia-irmã como uma forma de assustá-la e fazê-la mudar ali o que ele considerava ser um mau comportamento, mas o plano deu errado e ele a matou acidentalmente. Nathan insistiu que o assassinato ocorreu enquanto a Shauna estava no jardim e que ela não estava envolvida. Shauna, que também negou o assassinato, disse que não tinha conhecimento do assassinato e não tinha participado dele. Ela descreveu as mensagens de texto que trocou com o Nathan sobre sequestros de meninas nos meses anteriores como infelizes e sarcásticas. A promotoria alegou que as mensagens de texto entre os dois, assim como outros conteúdos encontrados em suas casas, sugeriram um interesse não natural em adolescentes do sexo feminino. A acusação também se baseou em evidências de câmeras de segurança dos movimentos de Nathan e Shauna no dia em que Beck foi vista pela última vez e nos dias que se seguiram. Em 19 de fevereiro, eles foram vistos em um supermercado comprando baterias que seriam supostamente necessárias para armas paralisantes que pretendiam usar no sequestro. Imagens do dia da morte da Beck mostram Nathan comprando uma serra circular e ele e Shauna foram capturados comprando produtos de limpeza. Em 11 de novembro de 2015, após 3 horas e 27 minutos de deliberação, o juiz considerou Nathan Matthews culpado de assassinato e Shauna Hoare culpada de homicídio culposo. Ambos também foram condenados por formação de quadrilha para sequestro, prejudicar o curso da justiça, impedindo o enterro legal de um corpo e a posse de 2 armas paralisantes. Em 13 de novembro de 2015, o juiz condenou Nathan Matthews à prisão perpétua com uma pena mínima de 33 anos e Shauna Hoare a 17 anos de prisão. Em fevereiro de 2016, um banco de madeira foi inaugurado em memória da Beck e em março de 2016, o pai da Beck, Darren, lançou um livro sobre o caso da sua filha. Nathan e Shauna interpuseram recursos contra as suas condenações e sentenças, mas em 23 de junho de 2016, o Tribunal de Recurso rejeitou os seus pedidos, dizendo que não havia nenhum argumento razoável de que as condenações são inseguras ou de que as sentenças eram erradas sobre os assassinos. Nathan trabalhava entregando comida e foi criado pela sua avó e o marido dela. Ele sofreu de dor, depressão e ansiedade desde muito jovem, após ser diagnosticado com fibromialgia. Perto dos seus 20 anos, ele conheceu uma garota chamada Shauna Hoare, que iniciou um relacionamento. A jovem era menor de idade na época, ela tinha apenas 14 anos e ele 20. Assim como Nathan, Shauna também tinha vários problemas e, para piorar, ele era controlador com ela, não a deixou que ela terminasse os estudos, a família dela não aprovava o relacionamento e, com isso, a Shauna passou mais tempo com Nathan e, consequentemente, com a Beck, já que eles visitavam a casa onde a Beck morava com frequência. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso
terrível que a Becky foi morta por uma pessoa que ela confiava, o seu meio-irmão. As primeiras palavras que ela deu ali foi algo parecido com o Nathan. Era uma pessoa que ela gostava, por mais que ele não gostasse dela desde o início. Isso ficou muito claro com tudo que eu falei pra vocês. Parecia que ele tinha alguma perseguição com ela. Não sei se era por ela ser o sexo feminino, já que com o irmão da Becky ele não tinha esse tipo de problema. Então é algo que choca muito, porque era uma pessoa que ela confiava, uma pessoa da família, e é claro que chocou muito todas as pessoas, os seus familiares. O pai dela ficou chocado, a mãe também disse que nem reconhecia o seu filho porque o considerava um monstro por ter feito aquilo com a Becky. E a gente diz também que a Becky, desde os seus primeiros anos de vida, ela sofreu com a separação dos pais, enfim, uma série de coisas, depois teve o bullying, e ela sofreu até os seus últimos minutos de vida. Isso é muito triste, por isso que é um caso que eu falei pra vocês, brutal, e que deixa todos nós muito chocados, e também nos faz abrir os olhos e não confiar em qualquer pessoa. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem, e até o próximo.